Melhor janela de transferência da Série A do Brasileirão, meu amigo Wallace Borges. Vamos ver. Melhor janela, quem o time melhorou, quem o time piorou, a janela foi excelente. Enfim, vamos falar um pouco mais sobre as janelas do futebol brasileiro. O mercado de transferências fechou. Na prática, mano, a minha ideia não é, porra, criar nem que esse time vai ser campeão, nem que esse time vai ser rebaixado, mas fazer uma análise e poder também dar luz, né, cara, as janelas dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Qualquer discordância que você tenha, ela é absolutamente bem-vinda com respeito e argumentos. Tá aí. Escutaram, gente? Qualquer discordância que vocês tenham de mim e do Wallace é bem-vinda com respeito, beleza? Se me xingar, não vou fazer nada. Valeu. Nos comentários, beleza? Aqui no canal a gente tá criando uma comunidade que é muito mais pautada na discussão do que no mimimi. A verdade é essa. Então, beleza? E Deixa seu like, anti-lacração? se inscreva no canal se puder, hype o vídeo também. Lembrando, essa tier list é um oferecimento da Mamãe KTO, que em breve terá Mamãe odds KTO. para campeão brasileiro já à disposição. Mas todos os jogos do cenário do futebol brasileiro você acompanha lá na KTO, beleza? Deixa eu já colocar pra cá. Nós voltamos a virar SAF aqui, né? Que agora nós estamos com luz de novo. Passei a zero aqui no cabelo no degradê. Caralho. Voltamos SAF de novo, né? Vamos lá, cara. Aqui estão os 20 times, né? Botafogo... Você não disse cara, que não ia falar mais de futebol? Pô, mas falar de futebol é gostosinho, Beltrão Love. É gostosinho demais falar de futebol, velho. Nossa, é bom demais, velho. Ficar falando groselha aqui é muito bom, mano. Mas vou te falar. Passou o vídeo da convocação aqui, tivemos um debate maneiro aqui. Eu e o chat, tá vendo? O debate do vídeo era bom, a gente debateu de uma forma respeitosa e amiga, ninguém se ofendeu, tudo certo, cada um emitiu sua opinião, tá ligado? Foi legal, pô. Entendeu? Ninguém ficou se xingando que nem maluco. Foi maneiro, pô. Foi maneiro, foi legal, valeu. Wallace, você é maluco? Um pouco. Porque a verdade é que tá numa ordem de fazer inveja a André Pseudo, né? Não tem ordem, irmão. Simplesmente não tem ordem. Simplesmente não tem ordem. Mas eu vou tentar seguir a ordem. Vocês vão respeitar a minha opinião sobre o Vascão aqui? Eu que tenho sido um dos vascaínos mais críticos da rede social, beleza? Moleque, lúcido. Inclusive, parte da torcida tem ficado puta comigo, né? Quando eu coloco o Vasco meio que, tipo assim, eu tenho que situar a galera que, tipo, o Vascão não compete com algumas equipes, né? Alfabética aqui, começando pelos times específicos, beleza? Vamos começar com o Atlético Mineiro. A janela do Atlético Mineiro, tô olhando pra cá sempre porque as minhas anotações estão aqui, tá? Como é que foi a do Galão? Do Atlético Mineiro, eu acho que dá pra gente falar muito mais sobre algumas saídas e mais saídas do que chegadas, né? Tivemos a saída do Otávio pro Fluminense, o Bruno Fux na negociação com o Caio Paulista, teve saída do Mariano, teve saída do Vargas, do Zarate vendido pro Racing, fez agora gol contra o Botafogo, saída do Maurício Lemos, do Allan Kardec, do Bataglia pro Boca Júnior, pro Matheus Mendes, pro América Mineiro, enfim. Foi uma janela como um todo de algumas saídas. Acho que a mais relevante, obviamente, é a do Paulinho, mas eu também coloco nesse bolo a saída do Zarate e do Bataglia, que eu acho que foram... O Zarate é um jogador... O Batalha é uma saída sentida pelo Galo, não? É sentida, pô. Saída sentida legal, velho. O Batalha era um pilar defensivo do Atlético Mineiro, pô. Jogador que teve muitas lesões no ano passado, mas o Bataglia é um cara que, pra mim, foi muito relevante no Galo na temporada passada. Porém, a janela do Galo, ela é uma janela interessante, mano. De composição de elenco e de melhora de elenco, é uma coisa que eu falava muito sobre o Atlético Mineiro no ano passado, essa coisa do Galo não ter não ter um elenco, mano. O Galo tinha um time titular, não tinha um elenco. E eu acho que isso melhorou sensivelmente nessa temporada. Primeiro, né, acho que dos principais jogadores que a gente vai colocar aqui, você vai ter Júnior Santos, vindo do Botafogo, você vai ter Coelho, vindo do Atlético Paranaense, você vai ter o Natanael, vindo do Curitiba, você vai ter o Rony, que veio do Palmeiras. Rony até começou bem, mas a análise aqui é muito menos sobre o que já está mostrando e mais sobre movimentação mesmo de mercado. Você tem o Caio Paulista, que vai ser um reserva por ali, você tem a chegada de Gabriel Menino, enfim. Eu acho que, de maneira geral, o Galo perdeu um titular, que era o Paulinho. Eu até acho que o Zarate, no mundo ideal... O Batalha era titular também. Perdeu o Batalha. Seria titular desse time, mas perdeu o Paulinho e Bataglia, que são titulares, e trocou isso por uma composição de elenco maior para aguentar a temporada como um todo. Posso dar minha opinião aqui antes de finalizar dele, para não parecer depois que eu copiei algo do tipo? A minha opinião sobre o Galo é o seguinte.
o Galo deu uma leve enfraquecida no time titular, mas melhorou o elenco, tá ligado? Porque eu acho que a reposição do Paulinho não foi à altura do Paulinho, e o Batalha, vamos entender como ele vai conseguir repor o Batalha, tá ligado? Então, tipo assim, o time titular fica um pouco mais fraco, mas o elenco fica melhor. Então, assim, eu acho que pra sustentar uma temporada, é isso aí, entendeu? E tem a chegada do Cuca também, enquanto treinador. Acabou de falar isso? Então, é porque eu vou ter que falar antes, né? É porque ele tá trazendo informação, mas cara, é isso. Tô apesar da concordando. perda do Paulinho, eu tinha uma visão sobre a janela do Galo, até o pacotão de contratações que o Galo fez lá na frente, eu tinha uma impressão e uma opinião sobre a janela do Galo como uma janela ruim. E eu acho que ela já não é mais ruim. Era uma janela de muito perdas. Ela é uma janela que ela é boa, mano. A janela do Galo ela é uma boa janela, assim. Pra mim, ataca a principal coisa que o Atlético Mineiro não tinha no ano passado, que era a falta de elenco, né? No final das contas. Pô, o Galo ter que botar numa final de Libertadores o Allan Kardec pra jogar é uma loucura, gente. Não tem condição, desculpa. Com todo o respeito ao Allan Kardec, é uma loucura isso. Loucura. O Galo teve que usar o Allan Kardec numa final de Libertadores, pô. Tem condição, gente. Então, acho que a janela do Galo é boa. Aqui, cara, a janela do Bahia é, pra mim, uma janela excelente, mano. No mínimo, excelente. Eu vou colocar quem vai brigar pelo 10 aqui, e aí depois pela melhor, e aí depois a gente sobe. Mas a janela do Bahia, pra mim, ela é excelente, assim. Você tem 4 coisas principais que o Bahia precisava resolver nessa janela. Primeiro era um centroavante, traz o William José, apesar de que ele não tá jogando titular. O titular ali é o Lúcio Rodrigues, tem jogado muito bem. Inclusive. Mas eu acho também, uma boa contratação. De um centroavante, ou pelo menos uma opção de centroavante melhor que o Everaldo. Precisava de um zagueiro confiável, de bom passe, e já é o Mingo. O Santi Mingo já chegou jogando muito bem, cara. Um jogador que já se identificou no estilo de jogo do Rogério Ceni, e dá pra ver que ele é, tecnicamente falando, aquilo que a gente já imaginava do vídeo que eu fiz antes dele chegar. E tem uma composição de elenco também muito interessante pra temporada, tá? Você pode falar principalmente, cara, da chegada do Eric, do Nestor, do Michel Araújo, do Eric Pulga, que virou titular, de vários jogadores, outros jogadores também, por exemplo. Eu até nem coloco nessa conta o Ronaldo, o goleiro que veio do Atlético Goianiense, porque pra mim vai ser reservaço. Mas o Kaique, eu acho que vai ser um cara que... Mas não resolveu o Marcos Felipe, né? Não resolveu o Marcos Felipe, o Bahia. Ainda é Marcos Felipe, né? Então, assim, eu acho que era um problema que o Bahia enfrentou na temporada passada e talvez passe pelo mesmo problema nessa temporada. Assim, se não for usar o Ronaldo como titular, ele vai manter o Marcos Felipe, que foi uma carência do elenco na última temporada, por mais que ele possa melhorar. Assim, eu acho uma boa janela. Não colocaria como excelente porque, enfim, o 9 foi solucionado pela casa, né? Pelo Lúcio Rodrigues. O William José, que eu acho uma boa contratação, ainda não se firmou. Vamos ver como é que vai ser. E o Marcos Felipe segue sendo o goleiro titular do Bahia. Então, ainda tinha algumas coisas ali pra conseguir resolver. Por isso que eu não coloco como excelente, coloco como boa. Que vai ter oportunidades. Então, assim, eu consigo ver hoje... Pra você pegar hoje o banco do Bahia, o Cauli é banco. O próprio William José é banco. Mas o Cauli é banco porque também caiu muito o nível de produção dele, né? O Cauli, ele não conseguiu replicar o nível que ele estava jogando na primeira metade do ano passado. Já no fim do ano passado ele caiu de produção. E no início desse ano também o Cauli foi perdendo um pouquinho aquele nível de desempenho que todo mundo ficou espantado quando ele tava jogando pra caralho no começo até o meio de 2024. Então, assim, o Cauli é banco hoje, mas é um Cauli que não é o Cauli. É um Cauli jogando menos bola, tá ligado? Então, assim, é um banco que, a longo prazo, num desenvolvimento de trabalho, a tendência é que esse time seja muito forte, cara. Com molecada da base que tá vindo. Enfim, eu acho que é um time... que é uma janela excelente, mano. Excelente. A única coisa que eu acho que não resolveu, e a tendência é que se resolva em algum momento isso, é o goleiro, né? Eu acho que ainda precisa de um goleiro. Então essa é uma questão. Teve saídas também, né? Saída do Everaldo, a venda do Biel pro Sporting por 6 milhões de euros. Nem Deus explica essa venda. Enfim, tem coisas relevantes. Saída do Tassiano, que foi pro Santos também, mas é uma janela muito boa, cara. A janela do Bahia. A janela do Botafogo, eu não vou olhar nem pro técnico, tá? O técnico, obviamente, tá na conta, mas eu vou principalmente olhar pro elenco. A janela do Botafogo, ela é muito problemática. Você tem a saída do Luiz Henrique e do Almada. Tudo bem, tava na conta. Mas a janela do Botafogo, você perde 2 jogadores de um nível bizarro, como Luiz Henrique e Almada. Você ainda tem a saída do Tiquinho Soares, que beleza, era um reserva, mas era um reserva muito confiável, né? É um reserva, cara, que já teve uma história no Botafogo bem relevante. Beleza, aí outras saídas, como a do Carlos Alberto, a saída do Romero, eu acho que não... A saída do Halter.
Acho que não vou nem colocar nessa... Cara, assim, é que é foda analisar o movimento de janela do Botafogo, tá? Porque o Botafogo ele gastou mais de 400 milhões de reais nessa janela. 400 milhões o Botafogo gastou. Então, tipo assim, o Botafogo reinvestiu o dinheiro que ele ganhou vendendo jogadores, não foi isso? Acho que é 400 milhões de reais o Botafogo gastou, uma porra dessa. Trouxe o Santi Rodrigues, trouxe o Jair, trouxe o Arthur, trouxe o Wendel, assim, 500 milhões de reais, assim, uma loucura o que gastou dinheiro o Botafogo. Dito tudo isso, eu acho que foram adições, algumas legais ao elenco, legais, assim, adições legais e tal, mas... Ainda assim, mesmo gastando 500 milhões de reais, o Botafogo não conseguiu manter o nível do time titular. Não conseguiu, viado. Assim, o Santi Rodrigues, ele pode ser uma boa reposição ao Almada? Pode ser. Vamos ver na prática se ele vai conseguir jogar. Mas ele não achou um outro Luiz Henrique. E não vai achar mesmo, tá ligado? Você não acha o Luiz Henrique por aí. Luiz Henrique, tá aí, tem um Luiz Henrique por aí? Achei o Luiz Henrique. Tu não acha, pô. Tu não acha o Luiz Henrique. E eu, particularmente, pode ser que eu quebre a cara daqui a um tempo, eu acho o Juan Cruz por 50 milhões uma contratação inexplicável do Botafogo. Hoje, pode ser que daqui a um tempo ele possa melhorar, jogar pra caralho e quebrar minha cara. Tudo bem. Mas é inexplicável. E aí eu acho que também perde um pouquinho de nível em relação ao Tiquinho Soares, por mais que o Tiquinho não tenha terminado bem a temporada pelo Botafogo. Dito tudo isso, o Wendel eu acho uma excelente contratação. Vai melhorar o desempenho do meio campo do Botafogo com certeza absoluta. O Arthur, eu acho que é uma boa opção, mas não é nem sombra do que é o Luiz Henrique, nem sombra. E o Santi Rodrigues, vamos ver se ele vai conseguir ter o mesmo desempenho do Almada. Esse que é o desafio do Santi Rodrigues, ter o mesmo ou um desempenho melhor que o Almada. Ele tem muitas credenciais boas dos Estados Unidos. Vamos ver se ele na prática vai conseguir jogar. O Jair é uma aposta que é muito interessante. Eu acho que a defesa no geral do Botafogo melhorou. Você troca o Lucas Alter por um Jair, o Jair é grosseiramente melhor que ele, tá ligado? O Barbosa foi mantido, o Bastos foi mantido. Aí você tem lateral esquerda, você manteve ali o Alex Telles, né? Vitinho na direita, enfim. Porra, mas no geral, eu acho que o Botafogo até consegue repor algumas opções de elenco de forma interessante, mas o time titular do Botafogo mesmo, as duas principais carências, que foram a saída de Almada e Luiz Henrique, o Botafogo não conseguiu repor a altura mesmo gastando 500 milhões. Eu acho que o Botafogo segue sendo um dos principais elencos do Brasil, segue sendo. Ainda vamos entender como é que o treinador novo, Renato Paiva, vai conseguir trabalhar isso, né, na prática, porque ele tem, de fato, um elenco caro e bom nas mãos. O Savarino continua. Só que, velho, o time titular do Botafogo hoje piorou. Verdade é essa. Os 11 iniciais do Botafogo hoje pioraram, entendeu? Porque você não tem o Luiz Henrique, você tem o Arthur. E é discrepante o nível de um pra outro, por mais que o Arthur seja muito bom jogador e muito útil pra muito time por aí. Porra, eu queria muito ter o Arthur no Vasco, não tenho, pô. Mas o Botafogo tinha o Luiz Henrique. Então, é outra parada. Então, assim, por mais que o Botafogo hoje siga sendo um top 3, o top 4 elencos do Brasil, top 4 com certeza. Top 3 você vai brigar ali pra entender se é mesmo ou não é. Mas deve ser. Eu acho que piorou o time, tá ligado? Piorou o time do ano passado pra cá. Piorou. Essa conta aqui, porque eu acho que não faz grande diferença. A nível de chegada, eu acho que, assim, os jogadores que chegaram no Botafogo, nenhum deles me traz uma certeza de sucesso. A melhor contratação, pra mim, é o moleque que chega no meio do ano, o Wendel. O Wendel que chega no meio ele do ano. É muito bom. Você pega aqui, cara, Elias Manuel, Santiago Rodrigues. Tudo bem que o Santiago Rodrigues, eu até tenho uma expectativa bem relevante nele. Acho que é um cara que vai ajudar muito na armação de jogo e etc. Mas acho que a gente vai ter que ver um pouco mais. Mas na prática, a chegada dele não é uma contratação que você olha aqui, ó, parou o futebol brasileiro. Eu não acho, mano. Mas Natan Fernandes, Jair, Juan Cruz, David Ricardo, Léo Link, o retorno do Patrick de Paula, a compra do Jefinho. É uma janela que eu acho que o elenco do Botafogo, do que o Botafogo perdeu, do que o Botafogo adicionou, né? Porque essa é a questão. O que o Botafogo perdeu e o que o Botafogo adicionou ao seu time. Pra mim, a janela do Botafogo, ela piora o time do ano passado. Isso quer dizer que o Botafogo é pior que o Galo, o Botafogo é pior que o Bahia? Não é isso. Não estamos falando... O Botafogo é melhor que o Galo, melhor que o Bahia. Mas ele piorou o elenco. Tô com ele, concordo. Falando sobre isso. Estamos falando sobre comparação do ano passado com esse ano. Pra mim, neste momento, o Botafogo piora do ano passado pra esse ano a nível dos jogadores. Do treinador, o Renato Paiva acabou de chegar e eu nem vou falar muito com relação a isso. Ceará. Cara, o Ceará eu acho que tem algumas questões. A janela do Ceará tem uma questão muito relevante que é... Cara, perdeu o centroavante, o Saulo Mineiro, artilheiro do time. Perdeu o goleiro. Perdeu o David Ricardo, que é o zagueiro. Goleiro não, perdeu o David Ricardo, que é o zagueiro principal. Perdeu o Choca, que era o outro zagueiro. Perdeu o Pulga pro Bahia, que era um dos seus principais jogadores. Perdeu muita gente, né? Então, na prática, cara, é uma janela de muitas perdas. Aos poucos, a gente tá conseguindo ver que algumas das principais contratações
podem ser ajuda, né? Irrelevante. Por exemplo, chegada do Rômulo, do Palmeiras, o Pedro Raul já estreou com gol e assistência. Teve a chegada do Matheus Bahia, que tá de titular, a chegada do Fernando Sobral, vindo do Cuiabá, a chegada do Marlon, vindo do Cuiabá também, o Pedro Henrique, que veio do Corinthians. Então, assim, conseguiu eu acho somar que nesse elenco, né? a primeira porrada, quando você olha a janela do Ceará, no início do ano, a primeira porrada fala assim, epa, veio ruim aqui, hein? O negócio ficou feio. Mas eu acho que durante os primeiros 2 meses do ano, o Ceará fez movimentos, seja de empréstimo ou de pegar jogadores que estavam mais... Vozão vai brigar na parte de cima? Pô, não vai não, meu rei. Pode ser um milagre acontecer, mas não vai não, meu lindo. É porque a gente olha pros movimentos de mercado e fala assim, pô, maneiro, mano. Mas se você pega os mesmos jogadores e aloca aí no São Paulo, no Santos, no Vasco, no Grêmio e tal, você fala assim, fudeu, vai brigar pra não cair. E a realidade do Ceará é essa. Nada contra o Ceará, a instituição Ceará. Mas a realidade do Ceará é essa hoje. Vai brigar pra ter um campeonato tranquilo. Se ficar ali do 14º pra frente é um sonho, uma maravilha, tá ligado? É porque ele conseguiu melhorar umas perdas que ele teve. Mas se você coloca o time dele na conta, nome, porra, no lápis ali, por nome, você fala assim, não é um time que encanta ninguém. São jogadores que estão procurando uma reabilitação na carreira ali no Ceará, tá ligado? E que podem conseguir. Podem conseguir. Então, assim, brigar na parte de cima da tabela, eu acho muitíssimo improvável. Muitíssimo improvável. Mas pode ser que consiga o sucesso na temporada. Sucesso é o quê? Consiga fazer uma graça nas competições de mata-mata e, às vezes, ter um campeonato tranquilo. Se você vira pra um torcedor do Ceará hoje e fala assim, cara, você assina hoje o 14º do brasileiro, os caras assinam, porra. 14º do brasileiro, assina na hora. Assina agora, tá ligado? 15º, assina agora. Então, é isso aí. Livres no mercado, que eu acho que dá pra gente dizer que manteve o nível. Era um time bom já no ano passado, pra subir da Série B pra Série A. Teve perdas muito sensíveis, muito relevantes, mas eu acho que a movimentação, ela é já relevante. Talvez isso seja um problema na Série A do Campeonato Brasileiro, porque talvez você tenha que subir de nível pra se manter, mas no final das contas o Ceará, com essas perdas relevantes, pelo menos consegue manter o nível. E o Corinthians, cara, acho que é um dos times que menos se movimentou, né? Na janela até agora. Teve saída do Pedro Raul, do Caetano, do Fagner, de alguns jogadores irrelevantes, irrelevantes não, jogadores Mateus, com menos relevâncias, como Pedro Henrique e etc. E aí você teve também chegadas muito básicas, né? O retorno do Tchoca emprestado e acho que a principal contratação é a chegada do Angileri, que já deu assistência no primeiro jogo dele, vindo do Getafe. Acho que basicamente não dá nem pra gastar muita energia com o Corinthians. manteve o nível. Porque é isso, cara. Era um time de bom nível, aliás, de ótimo nível. Eu acho o elenco do Corinthians muito legal. Acho que tem alguns problemas, questão da zaga, principalmente, mas eu acho o elenco do Corinthians muito bom e manteve o nível, cara. Acho que talvez vai até subir um pouco do nível na lateral esquerda, mas o núcleo desse time, a ideia desse time tá mantida. Tá mantido. Que eu acho que é o principal ponto positivo, cara. Conseguir manter os jogadores. E aí, repito, não é que Ceará e Corinthians estão no mesmo nível. É especificamente sobre cada time. O Corinthians já tinha um time excelente e manteve um time muito bom pra essa temporada aqui. Certo? Cruzeiro, cara, apesar do Campeonato Mineiro péssimo, acho que no final das contas é constrangedor o Campeonato Mineiro do Cruzeiro. Um início de ano péssimo do Cruzeiro. Né? Ele é constrangedor. Eu acho que a gente não pode tratar a janela do Cruzeiro como uma janela de merda, assim. Não pode. Não pode. O Cruzeiro, no mínimo... Eu não acho que é uma janela de merda, não, do Cruzeiro. Mas é que a janela do Cruzeiro, cara, tem que ter muito cuidado pra falar, pra saber como isso vai tocar no cruzeirense, né? Porque o cara, quando torce pra um time, ele fica muito puto quando outra pessoa fala do time dele. Naturalmente, é assim que acontecem as coisas. Mas assim, cara, a janela do Cruzeiro é uma janela que eu sempre pautei aqui minha opinião, desde de janeiro eu falo a mesma coisa. Na minha modesta análise, é uma incógnita e que não tem como ser respondida agora se foi boa ou se foi ruim. O Cruzeiro gasta muito em jogadores que hoje precisam dar uma resposta ao torcedor. Eles não viveram um grande momento recente e vão ter que ter... Eles foram contratados por um retrospecto muito num passado, muitos anos atrás, que pautaram a chegada deles ao Cruzeiro pelo valor que o Cruzeiro gastou. E você vai ter que entender se ele vai conseguir recuperar o futebol de 2, 3, 4, 5 anos atrás, ou se ele vai ser um jogador que teve o mesmo desempenho na temporada passada. Ou seja, você contrata um Gabigol por 3 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais, mas você contratou qual Gabigol? O Gabigol de 2024 é um excelente reforço ao Cruzeiro? Eu acho que não. Mas o Gabigol de 2021, 20 e 19? Aí sim, é um excelente reforço ao Cruzeiro. Qual Gabigol chegou ao Cruzeiro? É o 2024? É o 2023? Ou é o 2019, 2020? Tá ligado? Se for os 2024, o Cruzeiro, na minha modesta opinião, ele erra, porque ele bota 2 milhões e meio na mão de atacante que não consegue render. Se for 2022, aí tudo bem, entendeu?
Aí tudo bem. 2025, porra, ignorante, burro, anta. Eu tô falando que é o Gabigol de 2024 porque ele teve um desempenho ruim no Flamengo, seu animal. Ele chegou em que ano pro Cruzeiro? Foi esse ano, burro. Entendeu? É isso que eu tô pautando aqui na análise. Chegou esse ano pro Cruzeiro. Então você contratou qual o Gabigol? O do ano passado, que foi o que chegou esse ano? Ou sua anta? Não, seu jumento. Foi 2021, entendeu? Animal de teta. É isso? Perdão. É isso que eu tô tentando discutir aqui. O cara me chamou de burro, então eu tive que ser ignorante também, né, com ele. Só porque ele me chamou de burro, eu tive que responder à altura. E ele não entendeu o mínimo do que eu falei aqui. Mas basicamente é isso, entendeu? Por exemplo, o Dudu, a mesma coisa. Você tá contratando qual Dudu? O Dudu que foi muito bem e foi ídolo no Palmeiras? Ou o Dudu das últimas 2 temporadas? Que não conseguiu manter o desempenho nem físico nem técnico, tá ligado? E você, mais uma vez, gasta 2 milhões de reais no Dudu, entendeu? É difícil, mano. O Cruzeiro apostou em vários nomes nesse elenco que são nomes que não vivem grande momento. São nomes muito emblemáticos, sim. Fagner tem um nome a zelar? Tem. O Cássio tem um nome a zelar? Tá lá há mais tempo, né? Tem. O Gabigol tem um nome a zelar? Tem. O Dudu tem um nome a zelar? Tem. O Eduardo foi bem pelo Botafogo? Foi. Mas não era titular no Botafogo. Era um reserva do Botafogo. Então, tipo assim, o Cruzeiro ele vai contratando jogadores que já tiveram um retrospecto muito bom, mas não recente. Então é uma incógnita, velho. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Por isso que eu nunca coloquei o Cruzeiro, na minha opinião, entre os principais elencos do Brasil hoje, porque os jogadores ainda não deram essa resposta. Em campo, eles não conseguiram mostrar que eles conseguem ser o que o Cruzeiro pagou para que eles sejam. Entendeu? Então, basicamente é isso. Eu não gosto tanto do elenco que montou o Cruzeiro por isso. Mas pode ser que todo mundo entre dentro de um contexto competitivo, se encaixe, melhore e dê muito certo, porque são jogadores de muita qualidade técnica. Enfim, incógnita. Pra mim, o Cruzeiro não tem como se analisar de fato essa janela. Ela vai ser ou muito boa ou muito ruim. É 880. Mediana ela não vai ser. Não vai ser. Como fez uma boa janela. Você consegue, obviamente, você ainda traz jogadores. Você traz jogadores que ainda precisam se provar. Fabrício Bruno, Gabriel Barbosa, Dudu, acho que é Dudu. Nem... O Fabrício Bruno eu achei uma boa contratação, tá? O Fabrício Bruno vai entregar desempenho esportivo, beleza? Ele não entra na análise, tipo assim, muito tempo atrás ele foi bem. Não, ele foi bem anteontem, pô. Tá ligado? Fabrício Bruno é boa contratação. Acho bom. Tá ligado? Nem se compara com o Gabigol, né? Dudu jogou muito mais que o Gabigol nesse Campeonato Mineiro. Bolassi. Você tem chegada agora do Wanderson. Achei a melhor contratação? Achei a melhor contratação. O Wanderson do Inter foi pro Cruzeiro também, é isso? Wanderson do Inter? Olha aí. Caralho, o Cruzeiro tá pegando todo mundo, né? O Cruzeiro ele vai ganhando elenco, né? Eu queria o Wanderson no Vasco, por exemplo, tá ligado? É um bom nome? É um bom nome. Mas, tipo assim, que é foda, né? Existe uma diferença de poder de investimento entre Vasco e Cruzeiro claríssima, né? Um tem dinheiro pra caralho e o outro não tem. Ponto. Mas o próprio Wanderson que eu queria no Vasco, a temporada passada dele não foi tão boa. Ele foi banco do Wesley. O Wesley passou o trator nele, entendeu? Então, assim, é isso, mano. O Cruzeiro ele vai apostando em nomes que já renderam muito no passado, tentando fazer com que eles no presente consigam ter o mesmo desempenho de anos atrás. Essa que é a verdade. A contratação do Gamarra, o Christian, que jogou muito pouco. Queria ver o Christian nesse time, enfim. Mas é uma boa janela, mano. É uma boa janela. Eu acho que, assim, não é uma janela... Não dá pra dizer que manteve o nível, porque o nível do ano passado era fraco. Verdade é essa. O Cruzeiro tinha um time ano passado que era um time, porra, mediano. E olhe lá, com o Matheus Pereira sendo o brilho absoluto dessa equipe. Então... melhorou em termos de nomes, em desempenho ainda não conseguiu acompanhar os nomes que trouxe. Então, na prática, na teoria, é uma boa janela, que o desempenho dela ainda é horrível. Então, tem que entender. Ela é espetacular, porque eu acho que ainda tem problemas o time. Talvez se tivesse fechado com o Valentim Gomes, se tivesse fechado com pontas de melhor qualidade, eu acho que a gente colocaria na categoria do excelente. Mas é uma boa janela. É o microfone dele que tá com ruído ou o meu? Mas, enfim, Alguém perguntou sobre Cruzeiro e Galo. Eu, honestamente, vocês podem discordar de mim, tá tudo bem. Desde o amistoso de pré-temporada eu falo a mesma coisa. Eu acho o time do Galo mais confiável que o do Cruzeiro hoje. Eu confio mais que o Galo vai fazer uma melhor temporada que o Cruzeiro, honestamente. Identificou oportunidades de mercado, como o Gabigol, como o Dudu, e, cara, no final das contas, fortaleceu o seu elenco. O Cruzeiro andou em frente. Não acho que é uma janela histórica, mas é uma boa janela do Cruzeiro. Independente do que aconteceu, eu acho que o Cruzeiro andou em frente, aumentou o seu elenco. Vamos ver como que vai ser o trabalho do Leonardo Jardim. Cara, a janela do Flamengo, ela é uma janela com poucas movimentações, né? Muito poucas movimentações. Mas melhorou o time. Quer dizer, na prática, acho que só 2, né? A chegada do Danilo e a chegada do... Eu, como cruzeirense, afirmo que o Cruzeiro fez uma janela de pura vaidade. A diretoria queria mídia. Não existia e nem existe nenhum projeto de futebol. Parece que o Matos estava jogando Brasfoot com dinheiro e saiu comprando jogador com estrela em cada time.
Alexandre Matos tem que sair do Cruzeiro. Caralho, Gus, eu tenho a mesma opinião que você. Tá aí, você resumiu o que eu queria falar, mas você é cruzeirense, você pode falar sem ser julgado, tá ligado? Eu não, eu sou vascaíno, então tudo vira contra mim. Fala assim, porra, tu tá falando do meu Cruzeiro, filha da puta, teu time contratou o Lloyd. Aí eu vou falar o quê? Não tenho o que falar. Mas você resumiu exatamente o que eu penso do Cruzeiro. É isso, não tem projeto esportivo nenhum. Contratou estrelas e botou pra jogar, foda-se. Então, assim, é basicamente isso. Você pode falar isso porque você é cruzeirense, eu não posso, basicamente, né? Então, concordei contigo, é isso. E o Alexandre Matos é muito isso aí também, né? Juninho, do Juninho Carabag, né? De saída, teve a saída do Alcaraz, que pode sair, virar dinheiro depois. Saída do Davi Luiz a custo zero. Teve a venda do Fabrício Bruno. Teve a saída do Carlinhos. Enfim, e teve a saída do Gabigol, né? Então, na prática, você perde um Gabigol ali que tinha pouca minutagem. Traz o Juninho Carabag, que tinha pouca minutagem também. Você sai o Davi Luiz, chega o Danilo, que eu acho que como zagueiro, o Danilo tá melhor hoje do que o Davi Luiz. Melhora. No Flamengo, o Danilo não é lateral, ele é zagueiro. Então, na prática, cara, eu acho que o Flamengo faz uma boa janela, assim. Porque se já tivesse o Jorginho, se o Flamengo já tivesse fechado com o Jorginho, se já tivesse anunciado o Jorginho, Aí eu é iria pra excelente. categoria do excelente, tá? Porque você trazer excelente. o Danilo e o Jorginho, acho que é um nível muito interessante. Mas é uma boa janela. O time titular como um todo, ele se mantém, né? Não tem grandes mudanças no time titular. Pro que já tinha, o elenco do Flamengo, pra mim, é o melhor do Brasil. Já era no ano passado. Também e aí acho. você tem um adicional. Você anda em frente com a chegada do Danilo no lugar do Davi Luiz. Eu acho que é um ótimo movimento. Mas não muito mais do que isso aqui. Vou colocar no boa janela. Talvez até aqui, mano. Sabe naquela brincadeira do meio janela aqui no... Vamos fazer. Aqui as tier list aqui no canal, elas são meio malucas, irmão. Não tem essa, irmão. O bagulho O Jorginho já tá fechado com o Flamengo 100% pro meio do ano? Tipo assim, fechou. É Flamengo, Jorginho. É do Mengo. E se vier, aí é muito bom mesmo. O bagulho é de verdade, irmão. Ah, não merecia? Merece um passinho à frente. Ah, pô, paciência, chateado, chateado. Mas é o que tem. Vai ficar aqui no meio do caminho, porque eu acho que seria injusto colocar... você traz um jogador como o Danilo, que, porra, qualifica tanto assim o seu elenco, mas eu acho que seria injusto colocar no excelente, porque o Danilo nem é o titular absoluto do time, né? Mas enfim, vou colocar aqui no... Coloca aqui. Aqui, ó. Boa janela. Não, vou botar no boa janela. Aqui, ó. Porque é um jogador só, né? E é um jogador que ainda tá... Eu acho que vai ser titular do time, mas tá brigando por vaga ainda. Eu acho que é melhor do que o Léo Pereira e tem que ser titular. Janela do Fluminense, cara. Já vai direto aqui pro excelente, vai brigar por esse 10 aqui. A janela do Fluminense é uma janela muito interessante, mano. Primeiro, acho que se a gente for falar só de contratações específicas, a janela do Fluminense tem possivelmente... A melhor contratação do Fluminense é o Arias mesmo. Tô com você, MacGyver, você que é tricolor. A manutenção do Arias é a grande notícia do Fluminense, porque o Fluminense é um com Arias e outro sem. Porque o Arias é um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. Ponto. Ponto. É um dos principais jogadores, é os mais importantes e mais influentes na partida. Então você manter o Arias no time é um baita movimento. Só que ele já tá dentro do elenco, né? Então, assim, não faz parte da janela na teoria. Então a gente vai entender isso na prática. Realmente estará lá no hall, que é foda. Tem o Neymar, tem o Oscar. Um dos melhores não, o melhor? O melhor eu discordo quando você tem aí possivelmente o Hulk e o Neymar pra bater de frente com o John Arias, né? Então, assim, aí o John Arias não vai ser o melhor. Mas é um dos melhores. Eu sou fã absoluto do Arias, tá? Absoluto. Inclusive no draft do Brasileirão, que a gente vai fazer em breve, MacGyver, tem que marcar o dia, o Arias é first pick, hein? O Arias é first pick de uma galera. Meu, pelo menos, ele vai ser. Danilo mandou R$5. Mas, enfim, tem uma das contratações mais interessantes do futebol brasileiro, que é a do Hércules, cara. Você conseguir um jogador como o Hércules por 4,6 milhões de euros já é sacanagem. O Hércules bom, é muito bom mesmo. É um dinheiro muito baixo por um jogador tão bom quanto o Hércules. E não só, né, cara? Tem a chegada do Everaldo do Bahia como opção pro banco de reservas. Você tem a chegada do Canóbio, que eu acho que é um jogador de bom nível, que no Atlético Paranaense já estava desgastado, mas ele tem um bom nível. Você tem a chegada do Lescano, você tem a chegada do Otávio, enfim. Chegadas... Eu acho que ainda não é excelente, pra ser honesto. Não sei se o MacGyver tá no... MacGyver é tricolor, né? E me parece ser um tricolor que não é lunático muitas vezes. Igual o Hugo e outros tricolores que eu conheço por aí. Eu acho que é boa, mano. Boa janela. Eu acho que excelente é demais, mano. Porque assim, MacGyver, eu vou dar minha opinião, tá? Vendo de fora. Eu ainda acho que o Fluminense tem um sistema defensivo frágil. Frágil no sentido de... Depende pra caralho do Thiago Silva tá bem. Porque... Entendeu?
os outros jogadores ainda não têm um nível que você fala assim, pô, dá pra confiar, tá de boa, tá tranquilo, entendeu? Então, assim, o Hércules é um excelente movimento, concordo. O Canóbio tem se mostrado, pelo menos no início do ano, num contexto de competitivo mais fraco, que ele tem rendido muito bem. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento do Canóbio, porque no CAP ele teve altos e baixos também. É um jogador que, pô, muito... Assim, como é que eu posso dizer? Ele participa muito do jogo, envolvimento físico muito forte, marca pra caralho, se dedica e tal, isso aqui. Pô, que legal. Muitas vezes falta um pouquinho de refino técnico, mas ele tá melhorando. O Everaldo sendo pô, o substituto do Cano, você tá trocando um John Kennedy por um Everaldo, assim. E o John Kennedy estava desgastado no Fluminense, mas tecnicamente eu acho que é bem mais jogador que o Everaldo, inclusive. Mas o Everaldo tá bem. Pelo menos nesse início de ano, tá? Tem entrado bem no Fluminense. Então, assim, eu acredito que seja uma boa janela. Conseguiu repor algumas saídas e complementar esse elenco muito bem ali. O Hércules é um movimento muito interessante. O Otávio, eu acho que é um bom jogador para ser esse substituto do Hércules, jogarem juntos ali como primeiro volante, acho legal. Tem o Canóbio, tem o Everaldo e tal, mas ainda falta, eu acho que um movimento de melhora defensiva que seria muito importante pro Fluminense ser um pouco mais consistente, entendeu? Mantém o Arias, mas não contrata nenhum zagueiro foda de muito bom nível. Tem ali Freitas, tem Ignácio, enfim. Eu acho que falta no Fluminense, entendeu? Lateral direito, enfim, você tem a tua opinião também, que você não gosta muito do Samuel Xavier. Eu acho que é um lateral ok pra nível brasileiro. Mas eu acho que na parte defensiva ainda falta pro Fluminense mais consolidação. Sou tricolor TBM. Perfeito? Acho que foi boa janela. E a melhor contratação é o Arias. É isso. O Ignácio é absurdo. Pô, essa frase não existe, meu rei, desculpa. Ele pode ser bom zagueiro, bonzinho, absurdo, ele não é. Me perdoa. O Ignácio não é absurdo nunca, pô. Absurdo é o quê? O que é absurdo pra você, pô? Se o Ignácio é absurdo, o Danilo é um ET, o Léo Ortiz é o quê? Caralho. Imagina, o Gustavo Gomes, o Murilo. Que isso, cara? Tá louco? Que absurdo o quê? Um zagueiro mediano pra bonzinho. No máximo, pô. O Thiago Silva que é absurdo. Ele sim é absurdo, entendeu? A verdade é essa. Tipo assim, é complicado, cara. Porque o torcedor ele vai gostar de alguns jogadores. Mas na prática, no geral, ainda falta. Pro Fluminense conseguir competir em alto nível como ele pretende competir, vai ter mundial de clubes pra disputar aí, cara. O Super Mundial. Ele vai de Ignácio e Thiago Silva? Tá ligado? É isso. Ele vai? Tudo bem, ele pode ir. Mas eu acho que ele talvez tivesse que ir com um zagueiro mais à altura do Thiago Silva. Mais à altura de um elenco que quer competir nas principais posições, entendeu? É foda. Então, é isso que eu sinto falta na montagem de elenco do Fluminense. É óbvio, né? A manutenção do Arias é a mais importante porque ele sim vai decidir jogos atrás de jogos do Fluminense. Vai decidir um monte de jogo, Arias. Um monte, porque ele é pica. Agora, de resto, bons movimentos acompanhados de uma negligência de mercado que eu acho que é o sistema defensivo. Por isso que eu acho uma boa janela. Excelente, eu acho que é um pouquinho demais. Pode ser que ele conserte daqui pra frente, meio do ano, vem um zagueiro foda pro Fluminense, aí tá tudo bem. Aí virou ótima a janela mesmo. Aí virou muito boa. Como um todo de uma janela muito interessante. E de saídas, você não tem quase grandes saídas, né? Você tem a saída do Cauã Elias, Como tricolor, basicamente, acho como que a faltou um principal zagueiro saída, melhor para assim, fazer lado com o TS3 e um lateral direito. A ver também as promessas que chegaram como o Lescano e o Lavega. Promessa é promessa, velho. Promessa a gente vai entender daqui pra frente como é que vai ser, mas não tem como julgar o agora, o presente. É muito difícil, né? time, mas de resto, você tem saída de Diogo Barbosa, você já, no ano passado já tinha saída do John Kennedy, mas assim, na prática, o Fluminense só adiciona talento ao seu time. Everaldo, Lescano, Otávio, Canóbio, o René... Isso é verdade, não perdeu muita gente, né? Faltou corrigir algumas lacunas, mas não perdeu muita gente nesse mercado do Fluminense, não. Perdeu o John Kennedy, e aí? Chega para ser o lateral esquerdo reserva, o Lavega também, você tem chegada do Freitas, que já tá jogando como titular, e principalmente o Hércules, que pra mim é a principal contratação aqui. Então, a janela do Fluminense é, no mínimo, excelente, a gente vai chegar lá na frente pra falar de outras. A janela do Fortaleza, assim, cara, o Fortaleza gastou R$0, né? Na janela até agora. Teve a chegada do Davi Luiz, do Dylan Borreiro, do Gaston Ávila, chegada do Diogo Barbosa para lateral esquerda, o goleiro Breno, chegada do Paul Fernandes, enfim, de saída teve agora a saída do Cardona, né, recentemente, mas não teve grandes saídas não é um time que perdeu muita gente, na prática adicionou talento, acho que vários desses jogadores serão importantes durante a temporada. O Fortaleza não está bem, o início de temporada do Fortaleza é muito problemático, assim, de nível de futebol, não só
no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste, mas sim de futebol jogado. O Fortaleza tem jogado mal, até em jogos que ganha ou até que empata. Por exemplo, agora no Campeonato Cearense, na semifinal, a semifinal foi constrangedora contra o Ferroviário, mas enfim, eu acho que é uma janela de manteve o nível, assim. Não piorou, porque você não perde grandes jogadores, mas também você não tem grandes melhorias no time titular, não. De verdade, acho que o Fortaleza manteve o nível do que tinha. Grêmio, cara. O Grêmio eu acho que faz uma boa janela. O Grêmio tem contratações muito relevantes pra mim. O Wagner Leonardo é uma contratação zaça. Um zagueiro, assim, pra marcar nome, pra chegar, virar titular do time e ser, um dos xerifão ali da zaga do Grêmio. Tem a chegada também do Lucas Esteves, que foi, pra mim, o segundo melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro do ano passado, jogando pelo Vitória, também muito barato. Então você tem, cara, você tira do Vitória Wagner Leonardo, Lucas Esteves. Pô, eu acho que o Grêmio, no fim das contas, a janela ficou excelente também. Quando você pega o resultado do Grêmio, o início da janela era preocupante. Depois foi consertando com o tempo e foi trazendo bons nomes, bons reforços. Eu acho que vira um excelente janela do Grêmio. Oficial, excelente. Acho que foi muito boa a janela do Grêmio mesmo. Que foram peças primordiais no time do Carpini. Você tem a chegada do Christian Oliveira, você tem a chegada do Amuzu, o Thiago Volpe, que já tá como titular. E sendo muito importante. Chegada do Cuejar, que apesar de fisicamente estar com muitos problemas, o Cuejar já falou sobre isso, né? Que ele tá muito abaixo fisicamente. Eu acho que é um cara que vai ser titular desse time, vai ser um talento muito relevante, cara. Chegada do Cuejar, chegada do Volpe, chegada do Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Christian Oliveira, Amuzu. Eu acho a janela do Grêmio uma janela excelente, mano. Acho uma janela, assim, de melhoria do que tinha à disposição, de perdas. Você tem poucas perdas, né? Você tem o PP agora, recentemente, que fechou com o Vitória. Você tem a saída do Carbajo, a venda do Nathan Fernandes, saída do Marquezin. Você troca, né, o Marquezin pelo Thiago Volpe. Eu acho que o Grêmio faz uma janela excelente, cara. Muito boa, de melhoria realmente de um elenco do ano passado. O Cuejar tá mal? Então, a informação é que chega que ele tem problemas físicos, não conseguiu engrenar ainda, porque tá atrás fisicamente dos concorrentes na posição. Então, ele não tá conseguindo entregar o que se espera do Cuejar ainda. Mas pode ser que ele melhore no futuro. Evidentemente, é o objetivo, né? Que tinha problemas, e acho que nesse ano terá menos, mais um mês assim, aqui pela quantidade junto. de jogadores. Valeu, Filipinho! Estamos falando aqui de pelo menos 5 jogadores que chegam com um bom nível, podem ser titulares ou não, mas chegam com um ótimo nível. Desses aqui, eu acho que pelo menos 3 titulares diretos, então é uma janela pra mim excelente. Você chegou até aqui, cara, não esquece de deixar o like, tá? Likezada dos crias é muito importante. Chegou, deixa o like, não se acanhe, o like é muito importante. A janela do Inter, cara, eu acho, é claro que talvez o principal movimento seja a compra do Bernabei, que acertadíssimo. O Bernabei, cara, pra mim, foi com certeza o melhor lateral esquerdo do Brasil em 2024. Mas se você pegar de novidades, né, de jogadores que chegaram até pela questão financeira que o Inter passou no ano passado, né, o Inter teve um prejuízo, de 90 milhões de reais por causa da enchente, um negócio de maluco. O Inter, financeiramente falando, tá tendo que se organizar, né? Ao mesmo tempo de fazer movimentos pra ser competitivo. Não, tá com parcelas atrasadas com outros times, tá devendo a outros times. Então, essa conta é difícil de quem vem como uma tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E a gente lembra de tudo que aconteceu, quanta gente morreu e etc. Mas fez movimentos aqui, cara. Por exemplo, o Grêmio sofreu menos que o Inter, né? Porque como o Grêmio não gastou pra recuperar o seu estádio, o Inter teve que gastar. Então, na prática, o Grêmio sofreu um pouco menos com relação a isso. Não que tenha sofrido pouco, né? Sofreu pra caralho. Mas teve chegada do Oscar Romero, teve a contratação do zagueiro Juninho, vindo do Midtjylland, teve a chegada do Diego Rosa, teve a chegada do Ramon, do Kaique Rocha, do Carboneiro, teve a chegada do Ronaldo, vindo do Juventude também, o Vitinho, que tem sido extremamente importante, o Vitinho, nesse início de ano. Enfim, acho que é uma janela como um todo que o time anda em frente. Melhora o elenco, acho que o Inter melhora o seu elenco, traz opções interessantes, assim, pra composição do elenco e até pro time titular, acho que de maneira geral. Mas o mais legal de tudo, no final das contas, da janela do Inter manteve o elenco. Se você pegar, tudo bem que tá todo mundo machucado agora, né? Coitado, o Inter tá jogando com 3 titulares. Mas se você pegar o time titular, acho que a base do time titular toda se manteve. Teve essa possível saída do Thiago Maia, mas acabou voltando. Principais saídas, acho que vai sair o Wanderson, saiu o Rômulo, saiu
o Johan. Mas assim, não tem grande dispersa. Saiu o René, O mas não tem grande Wanderson e o dispersa. Na René são as prática, principais o Inter saídas. Né? mantém o elenco, que é difícil pra caralho. E a Leonardo? Tá mascado, mas mantém. E consegue ter um acréscimo interessante desses caras que eu falei por aqui. A janela do Juventude, cara, eu acho que assim, se você pega as saídas, você pega o time do ano passado. Ronaldo, um dos principais jogadores do time. Zé Marcos, apesar de muitas oscilações, Zé Marcos teve muitas oscilações, foi um cara que teve minutagem, né? Como zagueiro titular no ano passado. Foram 45 jogos na temporada, sendo desses 45, 42 como titular. Então, Ronaldo e Zé Marcos. Perdeu o... Caramba, cara. Lucas Barbosa. Perdeu o Lucas Barbosa, que acho que tem o seu retorno pro Bragantino. Tem também o João Lucas, perde o João Lucas, perde o Gabriel... O Lucas Barbosa é uma perda importante pro Juventude mesmo, porque ele foi muito bem ano passado pelo Juventude. Assim, tem muitas perdas centrais, né? Você perde o seu principal jogador, o seu lateral direito, o seu zagueiro, o seu goleiro. Perde, muita coisa. O time perde muita coisa. No movimento de mercado, eu acho até que foi interessante. Traz o Vilqueran e o Gustavo, vindo do Criciúma, principalmente o Gustavo. Eu acho um baita de um goleiro, eu gosto muito dele. Acho que vai ser útil. Tem a chegada do Enio. Você tem alguns movimentos, né, que conseguem minimamente fazer o Juventude ser competitivo como foi contra o Grêmio no Campeonato Gaúcho. Mas eu acho que esse time piorou. Dos jogadores à disposição, não só dos nomes, mas dos talentos à disposição, eu acho que é um time que piorou. Não é tipo o Botafogo, que eu acho que piorou, porque também o Botafogo tinha uma nota de partida muito alta, né? A nota de partida é muito alta do Botafogo. É foda, mano. Qualquer coisa que o Botafogo fizesse que não fosse extraordinária no mercado, por mais que gaste muito, ia piorar o elenco, porque ele perdeu os dois principais jogadores, pô. É muito difícil você conseguir repor no nível que você perdeu. Então qualquer coisa que o Botafogo fizesse ia piorar. Ponto. Porque era o time que, tipo assim, tinha os dois pilares técnicos do time. Você perdeu os dois. Como é que você vai repor esses dois caras? Mano, onde tem o outro Luiz Henrique aí? Quem vai ser esse cara, tá ligado? Fudeu. Vai trazer quem? Vai trazer o Estevão? Não vai. Então fudeu, piorou. Tem que fazer. Mas o Juventude, ele piora, mas não piora tanto assim quanto o Botafogo. E acho que o Juventude piorou, mas tá ali. Tem um pezinho no mesmo nível. Mas é aquilo. Até foi comentado por um camarada que vê os vídeos aqui. Fala, o Juventude tem um investimento pequeno e paga tudo em dia, né? Tem as contas em dia. Então faz parte do jogo essas apostas a longo prazo. Mas também é fato. O time piorou como um todo. Cara, e o Mirassol, assim, se você olhar o elenco do Mirassol... Das principais saídas, né? Você não tem grandes saídas do ano passado. Teve a saída do Zeca agora, né? Brigou internamente com a saída do Barroca e etc. Mas o mais chama atenção não é nem as saídas do Mirassol. Pô, o Zeca também é jogador problema, hein, mano? Pô, o Zeca tá sempre brigando, o Zeca, velho. Parece o Galhardo. Né, cara? Você traz jogadores que são muito tarimbados de Série A do Campeonato Brasileiro. Você tem... Reinaldo, você tem... Já tinha o Alex Muralha, né? Cara, eu já falei aqui uma vez. O Reinaldo é uma baita contratação do Mirassol. Baita contratação, oficial. Vocês podem achar que eu tô gastando, tô de sacanagem. É uma excelente contratação, o Reinaldo. O Reinaldo, ele tem potencial de, na bola parada, na finalização, no pênalti, na falta, ele conseguir pontos importantes pro Mirassol. Oficial. Estamos falando do Mirassol, gente. Jogador experiente. Na bola parada, ele tem potencial de conseguir diversos pontos importantes pro Mirassol. O Reinaldo, sim. Você tem a chegada do Reinaldo, tem a chegada do Cleison, tem a chegada do David Braz, tem a chegada do Walter pro gol. Você tem a chegada do Rafa Silva, que foi expulso naquela cotovelada com 3 segundos lá contra o Atlético Paranaense, jogava no Cruzeiro. Enfim, na prática, vocês trazem muitos jogadores. Eu acho muito 880, tá? Eu acho 880. Não é uma janela que me agrade. Não, eu não gosto desse nível de janela, que traz muito medalhão, que traz muito jogador de Série A padrão. Eu não gosto, não curto. O Mirassol ele podia apostar na juventude, nas apostas, nos jogadores desconhecidos que poderiam render uma boa montagem de elenco, ou trazer experiência e tentar segurar essa Série A na experiência. Apostou na experiência, tá ligado? Mas tem alguns jogadores interessantes, cara. Já falei aqui, o Gabriel, o Jamal, né? O Gabriel ex-Flamengo, ex-Bahia, tá jogando muito bem no Mirassol, mas muito bem mesmo, entendeu? Então tem alguns jogadores ali num nível de desempenho muito interessante. Yuri Castilho, desempenho interessante. Entendeu? Tem o Neto Moura lá, e tem o Chico Kim. E assim, tem uns jogadores num nível de desempenho bem legal, cara. Curto. Mas eu também não posso dizer que piorou o nível. Eu acho que dá pra colocar um assim, sabe? Tipo, manteve o nível, mas eu acho que pra Série A do Campeonato Brasileiro
essa quantidade de medalhões pode ser um problema. Fisicamente falando e até do que entregam hoje em dia mesmo. Então, se você pegar o Campeonato Paulista, a gente já teve uma amostra aí de como esses medalhões tá dando problema pro Mirassol, assim. Então, eu realmente não gostei tanto. Mas como a saída o Norte, né? A partida do Mirassol era um time de Série B subindo pra Série A, pô. eu acho que dá pra colocar aqui nesse meio termo aqui entre o manteve o nível e piorou. Palmeiras, janela excelente, cara. Não tem mistério. Vai brigar pelo 10, a gente vai falar daqui a pouco quem Eu é a acho melhor também. janela. Mas, Também cara, acho também. numa janela que você traz Vitor Roque, você traz Paulinho, você vai na MLS, traz o Facundo Torres, que eu acho que vai ser importante pra esse... Pô, o combo Vitor Roque e Paulinho é absurdo, gente. Desculpa. O Palmeiras, ele subiu muito o nível. O Palmeiras conseguiu fazer nessa temporada o que o torcedor sempre quis. Sempre pediu da Leila. Tá ligado? Parar de trazer incógnito e trazer jogador que resolve. O Palmeiras conseguiu fazer isso. O torcedor palmeirense sempre pediu essa porra. Ah, quer trazer a aposta da Campeonato Argentino. Ah, aposta do Campeonato Uruguai. Vai trazer não sei quem caro. Vai trazer não sei quem. Vai trazer não sei quem. Bum, toma. Jogador que resolve agora. Trouxe o Vitor Roque e trouxe o Paulinho. Dois jogadores num nível altíssimo para nível brasileiro. Altíssimo. Para conseguir entregar ao Palmeiras recursos que o Palmeiras buscava em jogadores que talvez não conseguissem entregar o nível técnico que eles têm. É isso. esse time. Você tem a chegada do Emiliano Martinez. Então é uma janela, cara, de 60 milhões de dólares, de 60 milhões de euros. 25 do Vitor Roque, com mais 12 do Facundo Torres, 37, com mais 18 do Paulinho, 37 mais 18, 55, com mais 7 do Emiliano Martinez. Resolveram o quê? Que isso, cara? Quanto tempo o Palmeiras não tem um 9 bom, pô? Pra nível brasileiro, um 9 fala assim, cara, o Palmeiras tem um 9 foda. Tem o Vitor Roque agora, pô. O Vitor Roque pra nível brasileiro é um 9 foda. 9 foda. Desculpa. É um 9 foda. O Palmeiras busca há muito tempo esse cara. Há muito tempo, pô. Há muito tempo. Um jogador que resolva o problema ofensivo do Palmeiras. O Vitor Roque, ele tem potencial pra ser esse cara, velho. O Endrick, ele veio da base pra ser um jogador que nem era 9, muitas vezes jogava junto com o Flaco Lopes, mas ele conseguiu ser esse 9 em vários momentos e conseguiu resolver. Mas assim, num curto espaço de tempo, né? Não foi o que o Palmeiras buscou no mercado. O Palmeiras não buscou no mercado o Endrick. O Palmeiras buscou no mercado quem? Flaco Lopes, buscou Borja, buscou... Tem mais aí na lista. Se você buscar, que minha memória me falha, assim. Vários jogadores que o Palmeiras buscou pra ser 9 que não conseguiu entregar. Vários. Merentiel, próprio David, Luiz Adriano, tá ligado? O Palmeiras foi buscando esses caras e não acertou nenhum, pô. Entendeu? Então, Navarro, pois é. E aí ele vem e traz agora o Vitor Roque. Ponto. E, pô, desculpa, tem galera que fala assim, pô, nego acha que o Paulinho é craque. Gente, o Paulinho, pra nível futebol brasileiro, ele é muito acima da média, pô. Vocês podem gostar, desgostar, achar que eu tô maluco, que eu tô errado, tudo bem. Mas a realidade é essa. Ele é muito acima da média. É muito bom jogador, pô. Muito bom jogador, o Paulinho. Muito bom jogador. E aí você combina esse Paulinho com o Vitor Roque, com o Estevão ainda até o meio do ano, provavelmente, com o Facundo, com o Veiga. Cara, com o Maurício, é um elenco encorpadíssimo, entendeu? O Emiliano Martinez é um bom jogador de meio campo também pra encorpar esse meio campo, que não perdeu grandes nomes. Então, assim, eu acho uma muito boa janela de transferência do Palmeiras. Muito boa, excelente. 62, enfim, é uma janela Felipe de 60 Anderson. milhões de euros. Uma janela que você traz jogadores de seleção brasileira. O Paulinho já foi jogador de seleção brasileira, o Vitor Roque já foi jogador de seleção brasileira. Você teve ainda a chegada do Mikael, né? O zagueiro que vai jogar, o zagueiro canhoto vai jogar pelo lado esquerdo. Então, assim, cara, nas perdas, e aí nas perdas você tem a venda do Vitor Reis, que era um reserva, arranjou 35 milhões de euros nisso aqui. Vitor Reis era, na prática, um titular reserva, oscilava, mas reserva. Saída do Zé Rafael, que eu acho que já tava como reserva, muitas questões físicas, né? Saída do Rômulo, que é um reserva. Saída do Rony, que é uma excelente pro momento. O Palmeiras ainda arranjou 6 milhões lá, né? de euros no Rony. Que ainda bate, né? Desses 62 milhões aí que eu falei, ainda tem um abatimento do Rony, que serve para outros times também, né? Que eu não tô olhando tanto assim, tô olhando mais como investimento e saídas e chegadas, olhando mais pra composição do elenco, mas se você quiser olhar financeiramente, ainda tem isso. E teve a saída do Caio Paulista. A janela do Palmeiras é espetacular, mano. Eu também acho. A janela Briga do pelo Palmeiras 10. é muito boa. Você Briga pega pelo um 10. time que tinha problema de elenco, melhora o elenco, e tinha um problema de time titular e resolve o time titular, pô. Claro, vai ter a saída do Estevão no meio do ano, mas ainda não estamos olhando pra essa janela. Estamos olhando pra janela de É muito foda o Palmeiras, mesmo. início do ano. Se eu esqueci alguma coisa, cara, se eu esqueci algum jogador, etc, cara, bota aí nos comentários que eu realmente posso estar esquecendo. Red Bull Bragantino. Você pega como entradas, né, como jogadores que foram contratados, você tem o Agustin Santana vindo do River Plate, o La Quintana
voltando de empréstimo, você tem o Gabriel Giroto vindo do Internacional, o Lucas Barbosa. A Leila jogou a responsa pro Abel? Totalmente, pô. Totalmente, mano. Assim, a Leila que recebia uma enxurrada de crítica nesse sentido de, pô, não contratar os jogadores que a torcida queria, agora pegou e falou assim, tá bom, então é isso que vocês querem? Toma, Abel, resolve. Toma, tirou da mão dela e botou na mão do Abel. Ainda tem o Evangelista no Palmeiras, né? É verdade. Pô, o Evangelista é um baita de um jogador também, tá? Excelente jogador, o Evangelista. Eu gosto muito. Que jogou no ano passado no Juventude, o Fernando, Douglas Mendes, Guzmán Rodrigues e a principal contratação pra mim, que é o Pita, que fez um bom campeonato passado pelo Cuiabá e é muito importante, eu acho que vai ser muito importante nessa temporada. Eu tenho uma opinião sobre o Pita, que eu já dei essa opinião aqui, né? Algumas vezes. Assim, é um jogador que pode evoluir muito, pode ser muito importante pro Bragantino, mas assim, pelo valor que o Cuiabá tava pedindo, eu acho uma loucura. Um jogador que é tecnicamente limitado, na minha modesta opinião. Fisicamente ele compensa, porque é muito veloz, muito forte, brigador e tal, não sei o quê, mas falta muito refino técnico pro Pita, mano. É sempre porrada no gol, dificuldade de colocar uma bola, tirar do goleiro, sempre porrada, porrada, porrada. De vez em quando briga com a bola também, então assim, tem que olhar com um olhar crítico pra entender o que é esse Pita aí. Porque pode ser que vire e dê muito certo? Pode, evidentemente, óbvio, né? Mas eu não acho que ele valha tudo o que o Cuiabá estava pedindo para os clubes aí nesse momento de negociação. É um jogador que tem alguma dificuldade ainda de tecnicamente ser o que se paga nele, né? Pro Bragantino. Mas você tem perdas aqui do Luan Cândido, você tem a perda do Jadson, que é relevante. Enfim, tem saída de Lucas Cunha. Enfim, acho que não são grandes... Não, mas perde Evangelista agora, né? Se botar na lista aqui, fudeu. Aí é uma janela que piora o Bragantino, piora. Grandes perdas não, assim. Eu acho que, no final das contas, você teve Você teve Caramba, cara. Você teve a possibilidade do Lucas Evangelista, né? No final das contas, eu acho até que fechou, não fechou? Eu tenho quase certeza que o Lucas Evangelista fechou. Eu acho que estava acertado para venda e tal, pela troca. Mas eu não sei se já foi anunciado. Mas eu vou colocar até o Lucas Evangelista aqui no bolo da saída. A única grande perda é a saída do Lucas Evangelista. O que a gente tem que colocar até como positivo lá no Palmeiras também. Posso estar equivocado aqui, mas eu vou colocar nesse ponto o Lucas Evangelista, porque pelo que eu lembro de ter lido, ele tinha ido de fato, tinha fechado a troca lá com o Fabinho. O mercado tá muito então, inflacionado. assim, eu acho que é uma janela que você perde o Lucas Evangelista, que é muito relevante, e você traz o Pita, que eu acho que vai ser muito relevante. Eu vou colocar aqui no manteve o nível, mas assim... Eu acho que piora o Bragantino, honestamente. O Vitinho sai também do Bragantino, correto? Era do Bragantino o Vitinho, eu tô ficando maluco. Atacante. Sai do Braga. Então, assim, você perdeu o Evangelista, perdeu o Vitinho, perdeu o Luan Cândido também saiu, não foi? Luan Cândido, né? Então, eu acredito que... Grêmio, né? Então, assim, eu acredito que o Bragantino tenha piorado. Honestamente, pra mim, ele entra aqui no bolo Botafogo, Juventude e Bragantino. Não me empolga. O elenco do ano passado O elenco do ano passado do Bragantino eu já achava um elenco bem mais ou menos, e eu acho que no final das contas é um elenco que pra mim não muda muita coisa não, mano. Linho perdeu no meio do ano passado. Problemas, um elenco com vários problemas. O Santos, obviamente, janela excelente, né, cara? Você traz um dos seus maiores ídolos da história. Fora isso, cara, você traz o Rollheiser, que é uma baita contratação. Você tem o Tiquinho Soares chegando também. Você tem Zé Rafael, que vai estrear ainda, tá com uns problemas nas costas pra resolver. Você tem o Tassiano. Você tem chegada de Gabriel Peron, Barreal. Volta do Soteldo. Retorno do Soteldo. Enfim, cara, é uma janela que, se você olhar por o Zé Ivaldo saída, tá muito bem, aparentemente, no Santos, né? O Zé Ivaldo, correto? Tá bem no Santos, tá bem elogiado no Santos, inclusive, o Zé Ivaldo. Então, assim, o Santos, pra mim, ele briga ali com o Palmeiras pra ser a melhor janela da temporada nesse momento, honestamente, é isso. Eu acho que o Santos ainda vai precisar fazer alguns ajustes, que vai acontecer naturalmente em relação a sistema defensivo. Apesar do Zé Ivaldo chegar muito bem, ainda tem algumas coisas a consertarem ali mediante contratações, tá ligado? Porque, assim, talvez falte um outro companheiro ali do Zé Ivaldo de zaga à altura, ou talvez falte um lateral direito, mas o Santos, ele vai se acertando aí, e trouxe, para além do Neymar, que é a grande contratação da temporada, trouxe diversos outros jogadores do setor ofensivo que vão fazer o Santos um ataque muito qualificado, um meio-campo / ataque muito qualificado para conseguir competir em alto nível esse ano. Pra mim, é basicamente a melhor, se não for... se ficar atrás do Palmeiras, é a segunda melhor janela aí da temporada, honestamente. Jair na prática, né?
Na prática, você perde o Jair, você vende pro Botafogo e nessa negociação ainda traz o Tiquinho Soares. Tem o David Washington também. Então, assim, é uma janela... Já trouxe lateral direito, né? O Léo Godoy veio esse ano. Pô, meu rei, eu honestamente, se o Léo Godoy for o lateral que eu vi no Santos saindo dos últimos jogos, meu irmão, é uma merda. Mas se é o que eu vi, eu posso ter visto outro, tá ligado? Eu não sei se o Santista vai concordar comigo e tal, mas eu vi um lateral direito pelo Santos em jogos seguidos, que eu não sei se é ele, porque eu não lembro o nome, a memória é uma merda, mas que o jogador era horroroso. Então eu não sei se é ele, entendeu? E aí, eu acho que falta talvez um lateral direito melhor no Santos e um companheiro de zaga melhor pro Zé Ivaldo, que tá muito bem. Tem jogado o Gil, né? Tem jogado o Gil. Mas o Gil, a gente sabe, a gente tem que entender o quanto o Gil vai sustentar essa Série A do Brasileirão essa temporada inteira com um nível aceitável. Entendeu? Então, vamos ver. O Luan Pérez, que era pra ser esse zagueiro junto com o Zé Ivaldo, ele não conseguiu se firmar ainda no Santos, né? Então, vamos ver. Eu acho que o Santos, na prática, mano, para além desses questionamentos pontuais, lateral direito, quem vai ser? Vai ser o Sherman? Vai ser o Léo Godoy? Carinhosamente apelidado de Léo Dodói? Vai ser o Luan Pérez, vai ser o Gil na zaga junto com o Zé Ivaldo, que é o absoluto da posição? Em teoria, o meio-campo vai ser mesmo o João Schmidt e Pituca, ou não vai ser o Pituca, vai ser o Rincon, ou não vai ser nenhum dos dois, vai ser outro, pra ter o Neymar na frente junto com o Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares, vai ser o David Washington. O Santos tem muitas alternativas, cara. Mas algumas pendênciazinhas, mini pendências que tem o Santos pra conseguir corrigir e, de fato, ter um time extremamente competitivo, que eu acho que o Santos vai ter durante basicamente boa parte da temporada. Tem que ver se o Neymar vai permanecer até a Copa do Mundo ou se ele vai de fato sair no meio do ano. Se sair, cai o nível, mas ainda assim, sem o Neymar, é um time bem competitivo do Santos, eu acho, particularmente. Então, é isso. Se não for a melhor, porque a do Palmeiras é muito, muito eficiente, é uma das melhores janelas do Brasil hoje, a do Santos, com certeza. Foda. Porque o Santos vem como um time de Série B que tinha um elenco fraco. O Santos tinha um elenco muito fraco e termina com essa janela de transferências mudando completamente o patamar do time. Completamente. Você pega o time titular do Santos, o meio pra frente desse time, Loucura, pô. no meio ofensivo pode ser Neymar, Rollheiser, Soteldo e Tiquinho, pô. É Isso um aí. time ofensivamente muito interessante. Tem Muito. questões na zaga, tá? Laterais, etc. Mas zaga também, precisa resolver a zaga. Acho que é muito importante trazer um zagueiro de topo. Mas, cara, muda muito de patamar. Assim, o ponto de saída e o ponto de chegada é absurdo. A gente vai definir daqui a pouco quem vai ser o 10. São Paulo é uma janela, assim, de verdade, uma janela excelente também. Tá falando do Palmeiras só por causa do Vitor Roque? Não, pô. Vitor Roque, Paulinho e Emiliano Martinez já corrigem 16 ali. meses Lucas a lá. Evangelista. Como São Paulino, gostei bastante da janela. Reforçou-lhe que não tinha ninguém com o Ender e Enzo. Trouxe o Cedric, ok pra LD e o Oscar, sendo tudo de graça. Pra crise financeira foi legal demais. Também acho uma boa janela do São Paulo. Esse pai é excelente. É isso, cara. Eu tô tentando ser o mais racional possível aqui, comentando, honestamente, com você, assim. São Paulo vai chegar aqui na análise ainda. Janela do São Paulo Tá é com excelente. dois. Cara, você traz primeiro o Oscar, que é nos meias do futebol brasileiro, um foda aralhaço, né? Estamos falando de um maluco muito fora da curva. E eu já falo isso há muito tempo aqui no canal. Pra mim, janela muito foda. Você acho. traz o Oscar, de altíssimo, é topo. Muda o patamar do São Paulo. Tudo bem que não está mudando, porque o trabalho do Zubeldia é... Ai, meu Deus do céu, o trabalho do Zubeldia. Mas, é que muito aqui é sobre teoria, né? Teoria. R$5. A janela do SPFC vai bem demais do financeiro. Não pagou por passe de ninguém e terminou com um extra classe, metade bancado pela patrocinadora e 2 laterais bons, sendo um que passou pela seleção. Justo, pô. Eu concordo. E prática, um pouco de observação e tal, mas um pouco de teoria. Mas você traz o Oscar, que é um cara foda. Você traz 2 laterais esquerdos pra subir muito de nível que você tinha. Você traz o Wendel e Enzo Dias. Os dois já são muito melhores do que o Wellington, pelo menos na minha visão, que era o titular no ano passado. E aí você traz o Cedric Soares, que eu acho que foda-se, né? No final das contas, não é um cara que vai mudar o mundo aqui. Aí você tem algumas perdas relevantes. O William Gomes era mais a longo prazo, né? Você perde um cara que era reserva, mas que, pô, a longo prazo, acho que talvez a venda tenha sido barata. E acho que é isso, né? Dos principais, você tem a saída do Wellington, a saída do Nestor, do Michel Araújo, do Galopo, mas caras de elenco ali, né? No final das contas. Você perde caras de elenco e melhora o seu time titular. Então,
Acho que o São Paulo já tinha um nível legal, mas É, anda pô, pra frente melhorou também, muito. um nível bem interessante. É, O a gente esporte- só tem que entender aqui como é que dentro de campo o São Paulo vai responder essa melhora do elenco, né? Porque aí falta o trabalho do treinador. Porque tudo que a gente tá falando aqui, ó, basicamente, todas as análises aqui são no papel. Papel e caneta. O que a gente tem no papel? O que chegou e o que saiu? Porque o que vai guiar se o trabalho vai ser positivo ou negativo, se a janela foi boa ou negativa, vai ser o trabalho do treinador. É na prática. Tipo assim, tudo isso aqui é mediante o papel. Papel e caneta. Foi bom. Saídas e entradas. Foi legal? Legal. Foi excelente? Foi excelente. Foi ruim? Foi ruim. É na prática que tudo que vai resolver dentro do campo. Cara, apesar de não estar jogando bem, apesar do esporte não estar fazendo Janela até muito aqui interessante do esporte. um futebol Muito. minimamente aceitável no Campeonato Pernambucano, não tá jogando nada. Porra, eu vi o jogo contra o Decisão ontem, cara. Porra, foi 3-0, mas é um resultado meio mentiroso, velho. Porque tomou pressão. Mas é uma janela excelente também. A janela do esporte, partindo do princípio de onde Me desculpa, mas aí o Cruzeiro tem que ter uma excelente janela. Vocês estão analisando papel. Mas o papel de que ano que estão analisando do Cruzeiro? Entendeu? É papel, mas de que ano papel? Papel de 2020? 2021? 24, 25? 36 meses não são coerente, 36 anos, hein? TMJ estava esse no Vascão não cai. Valeu, Vinícius, tamo junto. Eu acho que tá coerente, mano, honestamente. É o papel do que aconteceu em 2024 do que ele contratou em 2025. Tá coerente, mano. E se bobear, assim, ainda tá dando tipo assim, tá dando uma colher de chá pro Cruzeiro ainda em relação ao desempenho de alguns atletas, tá ligado? saiu o time, de onde o time saiu e Assim, aonde o time tá, Esse boa janela do Cruzeiro aqui ainda tem um voto de confiança pro Cruzeiro. Porque se fosse analisar preto no branco mesmo, prática, o que aconteceu em 2024 e 2025, nem é uma boa janela também. Mas, entendeu? Tá dando voto de confiança, que é o que o Cruzeiro apostou. O Cruzeiro apostou no que não tava palpável ali. No que o retrospecto do passado apostava. Entendeu? nesse momento, cara, você traz 3 portugueses de topo. O Gonçalo Paciência foi jogador de seleção portuguesa. Você do Cruzeiro deve te odiar? Ah, cara, não sei, cara. Tem vários cruzeirenses aí no chat que estão concordando comigo hoje, meu rei. Até mais do que eu achava que ia ter. Tem cruzeirense que vai falar que eu tô falando merda, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas tem alguns cruzeirenses que estão concordando, mano. Entendeu? Estão concordando. Você traz o Sérgio Oliveira, que há 3, 4 anos atrás estava sendo importante em jogo de Champions League, eliminando o Cristiano Ronaldo de Champions League. São Paulo, se vindo do trouxesse o Olympiacos. Crespo Traz de o João volta, Silva, subiria muito que eu mais acho do que vai ser titular. patamar. Pô, perdão, meu rei. Obrigado pelo sub, tamo Esse junto. time ainda não foi, mas acho que vai ser titular desse time. Você traz o Rivera, que tá sendo titular desse time. Tá meio exposto, né? Jogando como único volante, mas tá meio exposto. Mas, enfim, você traz o Rivera, você traz o Atêncio. Você gasta um dinheiro também pra contratar o Carlos Alberto, o Matheus Alexandre. Enfim, você tem jogadores que são, pelo menos na minha visão, jogadores muito importantes. Ainda tem alguns jogadores do ano passado, né? Por exemplo, o Lenny Lobato, que tá como titular e etc. Traz o Hereda também, que é importante. Enfim, é uma janela pra mim muito, muito interessante. Os jogadores que saíram, na prática, você perde o Coutinho, né? Você tem o Gustavo Coutinho como saída. Mas na prática, dos jogadores que chegaram daqui pra cá, você vê a saída da onde estava o elenco do Sport para uma subida da Série A, e acho que o elenco tá muito melhor hoje em dia. Eu ainda acho que não é meio o que no ano passado a gente falava de outros times, né? Falei isso, por exemplo, do Criciúma. A janela do Criciúma no ano passado foi muito boa. Só que mesmo assim o time caiu. Não muda nada. Pô. É porque a melhora de nível do Criciúma não sustentou o nível da Série A. Melhorou, mas não foi suficiente, tá ligado? Pode acontecer isso com o Sport, com o Ceará, pode acontecer isso com o Mirassol. O time melhora, mas não é o suficiente pra permanecer. A janela do Criciúma era boa, tanto que vários dos jogadores estão na Série A, de novo, né? Vários dos jogadores do Criciúma vieram pra Série A do Campeonato Brasileiro. Claudinho no Vitória, 2 jogadores no Juventude que eu falei. Mas, na prática, você melhora muito o seu time. O seu elenco, o Sport tem um elenco muito melhor hoje em dia pra competir na Série A do Campeonato Brasileiro. Outro que faz uma janela pra mim muito boa, aliás, como foram boas as janelas no futebol brasileiro, né, nessa O temporada. Vascão vai ser o último a analisar. Eu vou analisar o Vasco 52. antes do Wallace. E aí depois vou ver se bateu com a análise dele. O Vegeti fará Vou sabá. falar antes. Cara, de maneira geral, assim, cara, você tem janelas muito fodas. Eu acho que é muito porque os times brasileiros estão ricos, né? Tem muita gente muito rica na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, porra, por exemplo,
desses times aqui que fizeram janelas que pra mim são excelentes, provavelmente algum desses aqui vai brigar contra o rebaixamento, algum vai brigar no meio de tabela, outro Vai, pode pô, brigar claro lá em que cima. vai. Mas não é isso, né? A gente não tá analisando isso. Mas na prática, a gente pega o Vitória. Até passei o Vitória na frente do Vasco, né? Na ordem alfabética. O pseudo vai me xingar aqui. Mas assim, você tem uma. Quer dizer. Eu não vou botar o Vitória como excelente, não, porque eu acho Não, ela perde o Wagner Leonardo, já não é excelente a janela, porque a reposição foi o Lucas Alter, então a discrepância é muito grande, tá ligado? Então eu vou ser honesto aqui também, porque existe uma empolgação também com essas equipes que também na prática não acontece. Você repõe o Wagner Leonardo com o Lucas Alter, então assim, já não é boa de jeito algum. Você perde a referência defensiva do time, o capitão do time, pra botar o Lucas Alter lá no lugar. Então assim, já é uma discrepância absoluta de nível, entendeu? Mas aí tem o resto que vai ali, tipo assim, perde o Alejandro, vai ter que repor o Alejandro, tá ligado? Então, assim, não é excelente, eu acho que é demais pro Vitória, honestamente. que o Sport consegue melhor isso aqui. Eu vou botar o Vitória aqui. Porque eu acho que assim, você tem jogadores. Você tem uma perda, né? É foda. Não, vou botar o Vitória como boa janela, mano. Pô, não pode nunca tocar o excelente do Vitória. Desculpa, o Wallace depois ele percebeu. Porque as perdas são muito sensíveis, né? Porra, você perde. Eu, como torcedor do Vitória, tô feliz com o Alter. Mas vai estar mesmo, vai estar. O começo é assim, o nível de enfrentamento também é mais baixo. Depois você vai perceber que talvez não seja o zagueiro que você sonha. Às vezes o Alter pode até ir bem pelo Vitória. Pelo Botafogo ele foi constrangedor. Mas pode ser que ele vá no futuro bem pelo Vitória. Assim como ele foi bem pelo Goiás também. Pode ser, não tô tirando isso da conta, não. Só que é um zagueiro que tecnicamente não se compara com o Wagner Leonardo. Não se compara. Não se compara. Perde o teu xerife, que é o Wagner Leonardo. E você perde o Lucas Esteves, que é o segundo melhor lateral esquerdo da Série A do Campeonato E Brasileiro o Alejandro. no ano passado. Só que mesmo assim, você consegue ir bem no mercado, né? Você traz o Claudinho, que pra mim é uma baita de uma contratação. Você traz o Gabriel Vasconcelos, que é um bom goleiro. Você traz o Wellington Rato, apesar do Wellington Rato estar sendo muito criticado. O Wellington Rato eu achei de início que seria uma boa contratação. Não sei como tá o desempenho esportivo do Wellington Rato, tá? Aí tem que ver na prática se tá bem ou se tá mal. Mas eu achei que era uma boa contratação. Por lá, mas você traz o Wellington Rato. Você faz uma baita contratação, que é a contratação do Baralhas, que eu acho que é a contratação pra organizar teu time, sabe? Pra porra, resolver o teu meio de campo. Acho que o Baralhas vai ser esse jogador no Vitória esse ano. Aí você tem a chegada do Halter, que chegou muito bem no Vitória, mas é uma oportunidade de mercado. E acho que das contratações, você tem o Carlinhos, você tem a chegada do PP agora, Lucas Braga, e tem o Jamerson, que talvez seja a contratação que mais chama a atenção do falta de conhecimento, talvez geral. Eu não conhecia o Jamerson e tá jogando bem demais, batendo falta, sendo importante, enfim. Tá Mandou sendo R$5. extremamente. Acho Oi. que o Santos teve a melhor janela ainda. Rolezer, David, Tiquinho, Soteldo de volta, Tacitanos, o Nenê obviamente, Zé Rafael, Zé Ivaldo que tá bem demais. Contratou muito Barreal, bem o Santos mesmo. Veron, acredito que ainda feche com o Thiago Maia, Luizão promessa. E quem assiste sabe, Brazão é um dos melhores do O Brasil. Brazão é muito bom goleiro, pô. Bom. Eu acho que a do Santos talvez seja top 2 ou top 1, mano. Eu coloco o Santos nesse nível de janela de transferência oficial. Importante pro Vitória. Então eu vou botar no boa janela, porque apesar de achar que a janela do Vitória tem contratações boas, não dá pra ficar no excelente quando você perde. Então, é que é foda. Honestamente, quem torce pro Vitória aí no chat, pô, por favor, se manifeste. O time titular do Vitória melhorou ou piorou? Porque eu tenho a impressão que piorou. O time titular do Vitória, eu acho que piorou. Os 11 titulares. Porque você perde Lucas Esteves, você perde o Alejandro, você perde o Wagner Leonardo. Você pode, tipo assim, pô, trocar esses caras por um elenco mais encorpado? Pode. Algumas contratações interessantes? Beleza. Mas, no geral, os 11 ali, eu não sei se melhorou não, velho. No máximo manteve o nível, tá ligado? Eu acho que o boa janela pro Vitória ainda tá demais, por mais que o Vitória tenha um excelente desempenho esportivo nesse começo de ano. Com o Carpini, correto? A gente tá analisando aqui papel. O desempenho esportivo do Vitória está indo bem, tá ligado? Mas perdeu basicamente dos 4 principais jogadores, perdeu 3. Você tinha Alejandro, Mateuzinho, Lucas Esteves e Wagner Leonardo. Você perde Wagner Leonardo, Lucas Esteves e Alejandro. Fica só com o Mateuzinho, entendeu? E você vai repondo, vai tentando se encontrar nessa reposição. Pô, ok, consegue incorporar o elenco, mas na prática mesmo, você perde os pilares desse time e não consegue repor a altura. Então, não sei se é uma boa janela da Vitória, não, para ser honesto. Por mais que deixar sempre um asterisco. O desempenho esportivo do Vitória nesse início de campeonato, início de ano, né? De campeonato baiano, de Copa do Nordeste, tem sido muito bom. Correto? É isso. Pode ser manteve o nível aqui. Eu acho que tá nesse meio termo do manteve o nível pro boa janela.
teu xerife, o teu capitão e o segundo melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, né, na temporada passada. Então não vou colocar aqui. E o Vasco, cara? Vasco da Gama. Vou falar antes, beleza? Mais uma vez, me eximindo de qualquer apego emocional, falando extremamente racional sobre o Vasco da Gama. Diante do que tá escrito aqui sobre os posicionamentos de tier list, o que tem aqui e onde eu posso colocar o Vasco? Num geral, Alan, o que você achou da janela do Vasco? Achei Anônimo ruim. mandou R$5. Vamos lá. Eu achei a janela do Vasco ruim. Eu, como torcedor, não me agradou os movimentos de mercado que o Vasco fez. Não me agradou, porque eu esperava que o Vasco fosse melhor nessa janela. Ponto. Ponto final. O Vasco trouxe lá os 3 jogadores agora da linha ofensiva, o Garré, o Nuno Moreira, que eu achei bom jogador pela primeira impressão que eu tive. Trouxe o Lloyd, aí trouxe o Tietê, trouxe o Lemos, Lucas Freitas, Lucas Oliveira. Basicamente foi esse movimento de mercado do Vasco. Algumas pequenas perdas, mas no geral foram essas contratações. Beleza. Mano, eu achei ruim a janela do Vasco, beleza? Ruim. No entanto, o Vasco não piorou o time. Ponto. Não piorou. O time do Vasco do ano passado, ele melhora pra esse ano. Melhora. Ele pode não ter o nível que vocês esperem que ele tenha. E não tem. Mas o Vasco não piorou o time. O Vasco melhorou nesse sentido. Porque o Vasco, ele tira Maicon e Léo Pelé. Coloca lá o Lucas Freitas, que tá jogando bem. Tem o Maurício Lemos como opção, que não consigo ainda se firmar como zagueiro titular, mas deve ser no longo prazo titular. E trouxe o Lucas Oliveira. Maicon e Léo Pelé não dava mais. Não tem condição. Não dava. Perfeito? O Vasco tem o Tietê no meio campo auxiliando lá agora os retornos do Jair e do Paulinho, coisa que o Vasco não teve à disposição ano passado. Não teve. O Vasco não tinha isso. O Vasco foi com o Cocão a temporada inteira, com o músculo absoluto. Encontrou o Hugo Moura no meio do ano, mas muitas vezes tinha um meio campo extremamente enfraquecido porque não tinha quem colocar ali. E aí volta o Jair, volta o Paulinho e ainda tem o Tietê pra conseguir ser esse auxílio. E o lado de campo do Vasco era o Emerson Rodrigues ano passado, que é uma merda de um jogador. Com esse time, o Vasco foi ao 10º lugar. Emerson Rodrigues, era o Adson, depois que o Adson se machucou, foi o DVD. DVD também tá machucado, tá voltando de lesão agora. Foi o Emerson Rodrigues, muitas vezes o Ryan, ou às vezes nem o Ryan, entrava um outro jogador e vinha o Vegete na frente. Então, assim, saíram Rojas, Galdames, Rossi, Delivery e Emerson Rodrigues. Pois é, quem saiu do Vasco? O Rojas, que é uma merda, Léo Pelé, bastante questionado, mas eu não falo assim desse jeito com ele, porque, enfim, eu acho que ele não é uma merda de um jogador. Maicon, saiu Galdames, saiu Rossi, saiu Zé Gabriel, saiu Emerson Rodrigues, e chegaram jogadores que eu acho que vão ser mais úteis do que esses. Perfeito? Eu acho a janela do Vasco boa? Não. Mas o Vasco melhorou o time do ano passado. A verdade é essa. Pior do que estava no passado não está o Vasco. O Vasco melhorou. O Vasco pode não ter o nível que a gente espera que ele tenha. Eu acho que o Vasco deveria ser melhor do que é. Eu quero que o Vasco seja bem melhor do que ele é hoje. O Vasco hoje é um time de meio de tabela para baixo. Ponto. Do 10º ao 14º lugar. É o que eu espero que o Vasco faça de um Campeonato Brasileiro. Do 10º ao 14º. A minha expectativa é essa. Mas o Vasco não piorou o time. Para mim, foi uma janela ok. Eu acho uma janela ruim, mas aqui, ó. Nesse manteve o nível, não manteve porque melhorou, e nem foi uma boa janela. Então, pra mim, tá aqui no meio, ó. Tá vendo? Aqui no meio. Não piorou, não manteve o nível, porque melhorou. Mas não melhorou o suficiente pra ser uma boa janela. Então tá aqui no meio. Do manteve o nível pro boa janela. Tá aqui no meio, Vasco. Ponto. É isso. No meio aqui. Manteve o nível pro boa janela. Não chega aqui, porque seria um absurdo eu falar que chegou aqui. E não manteve o nível porque o Vasco, de fato, trocou alguns jogadores por jogadores melhores. Então, tá aqui. Entre o boa e entre o manteve o nível. Esse é o Vascão sendo extremamente racional. Ponto. O elenco melhorou um pouco. E é isso. Mas melhorou mais por jogadores que estavam dentro do elenco já, né? Mas, enfim, os que chegaram, alguns vão ser muito interessantes ali. Cara, pra situação do Vasco foi boa janela? Cara, o Vasco ele tinha um teto pra gastar de 6 milhões de euros, não é isso? O Vasco só tinha pra gastar esse ano 6 milhões de euros. Aí você pega o Botafogo, gastou 500. O Vasco tinha 30 pra gastar. Tá ligado? 30. Essa é a diferença de investimento dos times. O Botafogo gastou 500, o Vasco gastou 30. Então, esse era o limite financeiro que o Vasco conseguia chegar de reforços esse ano. Eu acho que, no fim das contas, gastou um pouquinho mais, um pouquinho menos ali e tal. Vai ter os retornos agora do Adson e do DVD, que vão ser importantes. O Ryan vindo da base vai ser importante, tá ajudando bastante já.
O Nuno eu achei bom jogador de prima, pode ser que ele seja melhor do que eu achei, ou pior, o tempo vai dizer. Garré e Lloyd, pra mim, são incógnitas, não sei o que vai acontecer, mas diante do cenário que o Vasco tinha de Emerson Rodrigues, pra mim foi até ok. Perfeito? Na zaga melhorou, Laila. no meio campo só saiu o Galdames e entrou o Tietê, então melhorou. Dito isso, não melhorou o suficiente pra ser uma boa janela, é apenas ok. Eu julgo ruim porque eu sou exigente, mas o ruim é um ruim melhor do que estava ano passado. Assim, tem algumas contratações mais recentes, né? Chegada do Lloyd, chegada do Nuno Moreira, chegada do Garré. Vai ter chegada do Maurício Lemos. Acho que vai ter os retornos, né? Chegada do Tietê. Vai ter os retornos do Adson, vai ter o retorno do David, que eu acho que vão ser extremamente importantes. Mas também não perdeu muita gente, né? Perdeu o Leandrinho, perdeu o Serginho. Perdeu não, né? Saíram o Leandrinho, saíram o Serginho, saíram o Galarza. Então, assim, eu acho que o Vasco tá no mesmo nível. Vou até botar um pouquinho aqui. É acima, é acima. Quer Melhorou dizer, o time. Vou botar no mesmo nível, cara. Vou botar o Vasco no mesmo nível, porque a gente... Mesmo nível, eu acho que é isso, não é mesmo nível, né? Quem acompanha o Vasco diariamente não é o mesmo nível. O Vasco melhorou um pouquinho, só não melhorou o suficiente. Só que tem um Carille como treinador, né? Aí o desempenho esportivo ele fica abaixo mesmo, não tem o que fazer, porque é o Carille, né? Mas no papel, como tá o papel na prática aqui, o papel melhorou um pouco. não tem observação ainda sobre o Garré, o Lloyd Augusto, o Nuno Moreira, pra gente poder ter, de fato, uma opinião específica, né? Sobre os jogadores. Mas, e de maneira geral, são jogadores que não são nomes impactantes de cara, né? Você vê e fala assim, ah, beleza, são bonzinhos. Eu acho que os dois jogadores que mais vão ser úteis ao Vasco, pelo que eu tô vendo aí, vão ser o Nuno e o Tietê, honestamente. O Nuno me parece ser bom mesmo. Eu tô com medo de ter gostado desse cara, tá ligado? Tô com medo. Eu gostei desse Nuno Moreira no primeiro jogo que eu vi dele. Contra o Nova Iguaçu. Vou manter o pé no chão. Gostei. Mas, vamos ver. E o Tietê, eu acho que é bom jogador, tá ligado? Bom jogador. E o Vasco melhorou, mano. Ponto final, melhorou. Só que não melhorou o suficiente pra ser um time que brigue por coisas grandes no campeonato. Não vai brigar. Vai brigar pelo meio de tabela. Aquela posição chata. Chega lá no fim do ano, resolveu o rebaixamento, tá ali no meio da tabela, vai brigar Sul-Americana e tal, sonhar com pré-Libertadores, não vai conseguir, vai terminar em 12º. Esse é o Vascão desse ano, entendeu? É isso. Tal, porra, vão ser úteis, mas nenhum Tomara que na Sula vá bem, né? que fala, cara, mudou o patamar do Vasco. Nenhum deles. Nem o Tietê. Acho que é esse cara. Então, na prática, acho que manteve o nível. O Vasco tem o mesmo nível da temporada passada. E qual é a melhor janela do futebol? Sábado vai surpreender? Não vai, meu rei. Não vai. O Vascão, ele... Eu acho que não vai surpreender. Você pensar em vencer por 2 gols de diferença o Flamengo no Maracanã, eu acho que é além do que o Vasco consegue fazer esportivamente hoje. É além. Ponto. Por mais que a gente seja torcedor, a gente vai torcer. Pô, caralho, vambora, vamos virar e tal. Pô, do caralho, vambora. Mas a prática, a verdade é... O retrospecto vai de encontro ao Vasco. Você vencer por 2 gols de diferença do Flamengo no Maracanã é um troço que o Vasco hoje não almeja. Por mais que o Vasco precise, não almeja. Entendeu? É isso, pô. E eu acho que não vai ser uma possível eliminação pro Flamengo, que é provável, né? Provável eliminação pro Flamengo, que vai pautar que o Vasco vai ter uma temporada fracassada, tá ligado? Não é isso. Vai ter que melhorar aos poucos. Por exemplo, quando o Adson voltar pro time, eu acho que vai ser muito importante. Jogador que foi bem até mais que o ano passado, tá? Foi bem. Ajudou muito o Vasco. Vai ser importante. O Nuno entrosando vai ser importante. O DVD voltando pra essa opção do banco de reserva vai ser importante. Tá ligado? Vai ter o Ryan se afirmando, vai ser legal. Então, eu acho que ainda precisa contratar um camisa 5, melhor que o Hugo Moura. Precisa contratar um zagueiro melhor dos que o Vasco tem lá. Precisa trazer um zagueiro melhor. E algumas reposições ali que vão ser importantes. E um reserva pro resto também é muito importante. Atacante e reserva, né? É crucial. Mas vamos ver. Futebol brasileiro aqui. Pra mim, disputam essa melhor janela Palmeiras, Santos e São Paulo. Concordo. O trio paulista. Da onde saíram? Concordo. Quer dizer, mentira. Eu vou tirar o São Paulo. Concordo também. Eu tiraria o São Paulo depois. Seria meu terceiro. Mas concordo que são os 3 melhores. Palmeiras, Santos, São Paulo, pra mim tá certo. Vou ser mais rígido aqui. Eu vou ser mais rígido. Pra mim, disputam Palmeiras e Santos nessas janelas. Primeiro porque o Palmeiras é quem faz as melhores movimentações. Vitor Roque, Paulinho, porra, gasta dinheiro, bota dinheiro pra melhorar o elenco. Facundo Torres. Você percebe
Foda que o Santos é o que mais dá salto de qualidade, né? Tipo assim, imagina um cenário de todos os times que estão aqui e o quanto cada time melhorou na janela. O Santos é o que mais melhora. Tá ligado? O Palmeiras ele tem uma janela assertiva e o Santos é o que mais melhora. Ele sai mais de uma nota baixa pra uma nota alta. Tá ligado? Então, talvez esse 10 seja do Santos mesmo. O movimento de contratação do Palmeiras agressivo no mercado, trazendo jogadores. E o outro é de quem mais andou, né? De quem mais estava embaixo e mais conseguiu andar. Então, o Palmeiras, vamos dizer assim, o Palmeiras já estava no hall dos 3 melhores times do futebol brasileiro, né? O Palmeiras agora, o elenco, subiu para segundo. Ou subiu para primeiro. Pode ser a sua visão aí. Pode ter subido para primeiro, pode ter passado o Flamengo. Para mim, o Flamengo ainda é o melhor elenco. Mas no mínimo... Concordo. Flamengo ainda é o melhor elenco. Flamengo completo ainda é o elenco a ser batido no Brasil. Concordo, 100%. Saiu de terceiro para segundo. Passou o Botafogo. Aqui, no nível de elenco. E o Santos não. O Santos eu acho que começa o ano como 18º, 17º, 16º melhor elenco e já tá pelo menos ali no meio. Pelo menos ali no meio da tabela. Com esses movimentos de mercado. Então, por isso... Sei esse meio da tabela não, hein, mano. É que depende muito do quanto o Neymar vai estender a estadia dele no Santos, entendeu? Se o Neymar vai até o ano que vem, se vai até só meio do ano. Isso aí vai ditar meio que o ritmo da parada. Mas acho que o Santos, ele... Eu acho que ele é 10º pra cima, velho. Honestamente. Forte na Vila Belmiro. Pra mim, a janela do Santos é a melhor janela do futebol brasileiro, obviamente, porque ainda Concordo. tem trazer o Neymar, um dos maiores ídolos da história do Santos, que também isso é extremamente impactante. Beleza? Bota aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Discorda, mas discorda com argumento, tá? Acho lindo essas conversas de início de ano, todos erram tudo. Que é óbvio, né, meu rei? Ninguém aqui tem bola de cristal, porra. O debate é sobre o agora e projetando minimamente o futuro. Se todo mundo tivesse bola de cristal, estava todo mundo milionário. Mega Sena batendo ali, na porta de geral. Apostas esportivas, Bitcoin, esquece, pô. Isso aqui tudo uma análise... Entendeu? Projetando um futuro a ser desbravado. Tem que fazer. Tanto que, nos últimos anos, sempre teve alguma surpresa absoluta. E sempre vai existir, tá ligado? Algum time que vai para além da análise lógica. Porque é muito fácil chegar no final e falar assim, porra, isso aqui vai acontecer. Preso de um mês, de uma semana. E beleza. No início do ano que é uma pica, né? Então, é isso aí. Dá aquela moralzinha. Não esquece de deixar o like e hypar o vídeo. Beijo! Por exemplo, me perguntaram quais são os 6 melhores elencos do Brasil, na minha opinião, nesse momento. Os 6 melhores. Cara, hoje é Flamengo, é Palmeiras, é... Moleque. Oxi. Não sei se Inter, acho que São Paulo. Entre os 6, tá Flamengo, tá Palmeiras, tá São Paulo. Será que Galo, velho? Elenco encorpado, será que Galo? Um Galo Inter e Corinthians. Botafogo. Pô, óbvio que Botafogo, óbvio. O trabalho do Renato Paiva pode ser ruim, mas o elenco é foda. Botafogo, óbvio, é isso. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, São Paulo, Inter e Galo? Talvez seja por aí. Corinthians, talvez. Corinthians no lugar do Galo. Acho que é isso. Tá bem equilibrado, assim. Essa parte de cima. Eu acho que eu colocaria dessa forma ali. Flamengo, Palmeiras, Botafogo e São Paulo, eu acho que estão com certeza. E aí achar 2 vagas para 3 clubes, entre Inter, Galo e Corinthians. Ponto. Fiquei em cima do muro, mas é isso aí. Entendeu? É isso aí. O trabalho do Renato Paiva é ruim? Eu não falei que o trabalho dele é ruim, não, querido. Eu falei que pode ser ruim. Porque se o Botafogo pode não jogar porra nenhuma, como não está jogando, entendeu? O trabalho do Renato Paiva pode ser ruim, porque ele não trabalhou ainda.
O elenco é excelente, mas o trabalho pode ser ruim. Pode ser? É de pode ser. No futuro, porra. Caralho. Você falou sim? Eu falei que pode ser, pô. O trabalho pode ser ruim. Não falei que ele é ruim, eu falei que ele pode ser quando começar, caralho. Vocês são muito burros, que loucura. Os caras são muito burros no chat, gente. Que loucura. Gente. Pô, tipo assim, deu pra entender logicamente o que eu falei, que o cara chegou agora, o cara nem trabalhou. Eu não falei que o trabalho do cara é ruim, porque, porra, ele não trabalhou, pô. O chat tá meio literal, velho. Pô, virou Twitter essa merda? Mas no cu, hein? Não quero ver o Twitter aqui não, porra. Quero que acabe o Twitter. O cara fazendo força pra ser burro, porra. Boa tier list do nosso Wallace Borges, hein? Muito boa, gostei. Ele é lúcido, gosto muito dele, ele é muito bom, pô.